O general Patterson para no meio do campo e não consegue mover um passo sequer. À sua frente, 20.000 soldados alemães derrotados sentam no chão enlameado do Vale do Taro, e os homens que o cercam não estão apontando rifles. Estão ajoelhados. Um pracinha de pele escura e mãos grossas de roçado amarra uma atadura no braço de um alemão que ainda veste a farda inimiga. Outro carrega um balde de água e vai de soldado em soldado, inclinando a cabeça como se servisse a um hóspede. Um terceiro parte o seu próprio pão ao meio e coloca a metade na mão de um jovem loiro que ainda treme. Patterson já esteve em campos de rendição na África, na França e na Sicília. Sabe como se comporta um exército vencedor. Sabe o cheiro de humilhação que paira sobre os vencidos. Mas aqui o ar cheira a lenha, a caldo quente e a algo que ele não consegue nomear. Algo que não cabe em nenhum manual que já leu. Ele vira para o seu ajudante e pergunta em voz baixa: quem deu essa ordem? O ajudante consultou 3 comandantes. Nenhum deu ordem nenhuma. O que Patterson ainda não sabe é por que esses homens, recrutados num país que a Europa mal sabia localizar no mapa, humilhados na chegada, ignorados nos briefings, escalados para as missões que ninguém queria, escolheram fazer isso. E quando descobrir, vai tirar a boina, ficar parado por um longo minuto no meio daquele campo enlameado e fazer algo que nenhum general americano havia feito diante de soldados brasileiros até aquele dia. Se você quer saber o que Patterson fez naquele campo e o que esse gesto significou para cada pracinha que estava ali, inscreva-se agora e comenta de qual cidade e país você está assistindo. Porque esses homens merecem que o mundo inteiro saiba o que aconteceu naquele vale. O Vale do Rio Taro acorda coberto de neblina naquela manhã de abril. As montanhas da Itália do Norte escondem tudo acima de 200 metros. E é exatamente aí que o capitão Hélio Carvalho precisa chegar antes do amanhecer. Ele dobra o mapa pela 3ª vez e olha para os seus homens. 140 pracinhas agachados na lama, respirando fundo, esperando. 3 dias antes, no quartel-general aliado em Montese, o coronel Bridges jogou aquele mesmo mapa sobre a mesa e disse sem cerimônia: brasileiros ficam na retaguarda. A missão de fechar o cerco pelo norte, a mais arriscada, foi oferecida primeiro aos americanos. Eles recusaram. Depois aos britânicos. Recusaram também. Quando chegou a vez da FEB, Hélio Carvalho levantou a mão antes mesmo de o coronel terminar a frase. Bridges olhou para ele como quem olha para um voluntário que não entendeu o tamanho do problema. O problema era real. Entre a posição brasileira e o ponto de fechamento do cerco havia 6 quilômetros de terreno não mapeado, uma estrada vigiada por torretas alemãs e um riacho que no inverno virava armadilha de lama. Qualquer movimento à luz do dia seria detectado em minutos. A única janela possível era a noite. E mesmo assim, apenas se os homens avançassem em silêncio absoluto, sem lanternas, sem rádio, sem uma única voz acima do sussurro. Foi o guia italiano que mudou o cálculo. Luca tinha 14 anos, cabelo preto embaraçado e uma faca presa no cinto que parecia maior do que ele. Conhecia cada pedra daquele vale desde os 6 anos, quando fugia das patrulhas alemãs com o pai. Apareceu no acampamento brasileiro na tarde anterior, apontou para o mapa e começou a traçar um caminho com o dedo que nenhum oficial havia considerado. Por dentro da floresta de castanheiros, atravessando o riacho num ponto raso que secava no fim do inverno, subindo pela encosta cega das torretas. Hélio Carvalho olha para Luca por um longo momento. Depois olha para o mapa. Depois vira para o seu sargento e diz apenas: saímos às 2 da manhã. A marcha começa em silêncio total. Os pracinhas amarram os equipamentos com tiras de pano para não chacoalhar. Retiram as botas nos trechos de pedra para não fazer barulho. O cabo Zé das Dores, segundo da fila, segura a foto da mãe dentro do bolso da farda. Não para ver, só para sentir o papel entre os dedos enquanto caminha. Ele tem 22 anos e nunca tinha saído do Piauí antes de embarcar para a guerra. Luca vai na frente descalço pisando como quem conhece o chão de cor. Atrás dele, 140 homens copiam cada passada. Quando o guia desvia de uma pedra, todos desviam. Quando ele agacha, todos agacham. A floresta de castanheiros fecha sobre eles como uma mão.
e por 40 minutos o único som é o do vento e do riacho lá embaixo. O cruzamento do riacho é o momento mais tenso. A água está gelada e chega até a cintura nos trechos mais fundos. Um pracinha escorrega, prende o grito na garganta e se agarra ao companheiro ao lado. Ninguém fala. Ninguém ri. Do outro lado, Hélio Carvalho conta os homens um a um enquanto saem da água. 139. 140. Todos presentes. A encosta começa logo depois. Íngreme, coberta de folhas úmidas, com raízes saindo do chão em ângulos impossíveis. Os homens sobem usando as mãos, os joelhos, os cotovelos. Zé das Dores perde uma bota na lama e continua com um pé descalço sem reclamar. Quando chegam ao topo, às 4:30 da manhã, o Vale do Taru se abre abaixo deles como um mapa vivo. E ali estão. O acampamento alemão se estende por 2 quilômetros na planície. Fogueiras baixas, tendas enfileiradas, sentinelas caminhando em rotas previsíveis. 20.000 homens dormindo sem saber que o cerco já se fechou por cima deles. Hélio Carvalho se abaixa ao lado de Luca e aperta o ombro do menino com uma força que diz tudo sem precisar de palavras. Luca não fala. Apenas olha para baixo, para o acampamento, com os olhos de quem passou anos temendo aquelas tendas, e percebe pela primeira vez que o medo acabou. Ao amanhecer, quando a primeira luz atravessa a neblina do vale, as posições brasileiras já estão marcadas nos 4 pontos cardeais ao redor do acampamento. Os pracinhas estão deitados na grama fria, imóveis, esperando o sinal. Abaixo, um soldado alemão sai de uma tenda, espreguiça, olha para o horizonte e para. Olha de novo. Começa a gritar. É tarde. O cerco está fechado. O que Hélio Carvalho não sabe ainda é que dentro daquele acampamento o general von Streck acabou de acordar e o emissário que ele manda não carrega a bandeira branca. O emissário alemão chega sem rifle, sem bandeira e sem as mãos levantadas. Caminha pelo campo aberto com passos firmes, uniforme impecável apesar da lama, boné ajustado como se fosse uma inspeção de parada. Quando chega à linha brasileira, para diante de Hélio Carvalho e entrega um envelope fechado com o selo do general von Streck. Hélio abre devagar. Lê uma vez. Lê 2 vezes. Dobra o papel e coloca no bolso sem mudar a expressão. A mensagem não é de rendição. É uma lista de condições. Von Streck exige que os soldados alemães sejam entregues exclusivamente aos americanos. Exige que os oficiais mantenham suas armas laterais durante o processo. Exige que nenhum brasileiro se aproxime a menos de 50 metros dos prisioneiros durante a transferência. É uma lista escrita com a caligrafia de quem ainda acredita estar em posição de negociar, de quem olha para 20.000 homens cercados e ainda enxerga dignidade na recusa. Hélio Carvalho responde com uma única frase, dita em voz alta para que o emissário ouça com clareza. Diga ao general von Streck que ele tem 30 minutos para sair da tenda andando ou a gente entra. O sargento Andrade, intérprete da companhia, traduz em voz baixa e precisa. O emissário pisca. Olha para os pracinhas ao redor, rostos fechados, rifles cruzados no peito, nenhum sinal de hesitação. Dá meia volta e caminha de volta ao acampamento alemão, no mesmo passo firme com que veio. Mas desta vez, as mãos tremem levemente. 27 minutos depois, von Streck aparece. Ele é mais velho do que Hélio imaginava. Cabelos brancos, ombros largos curvados pelo peso de algo que não é só a derrota. Caminha sozinho sem escolta, carregando apenas a espada cerimonial na bainha. Para a 3 metros de Hélio Carvalho, e os dois se olham em silêncio por um momento que parece durar muito mais do que é. Então von Streck desamarra a bainha, segura a espada pelas 2 mãos e a estende horizontalmente. O gesto universal da rendição de um oficial. Hélio Carvalho recebe a espada com as 2 mãos. Não sorri. Não fala. Inclina a cabeça levemente, como se reconhecesse não a derrota do homem à sua frente, mas a decisão que custou tomar. Von Streck fecha os olhos por um segundo. Quando abre, já não é mais um general. É apenas um homem velho num vale italiano que cheira a lama e a fumaça fria. Atrás dele, 20.000 soldados alemães começam a sair das tendas.
A fila se forma devagar, como água encontrando o nível. Homens de todos os tamanhos, todas as idades, veteranos de 40 anos com cicatrizes nas mãos, recrutas de 17 com olhos arregalados, que ainda não entenderam direito o que está acontecendo. Depõem as armas numa pilha que cresce e cresce até virar uma montanha de metal enferrujado no centro do campo. O som é sempre o mesmo, o baque surdo do rifle tocando o chão, repetido 20.000 vezes. Na beira do campo, escondido atrás de uma azinheira, Luca observa tudo com os olhos arregalados. Nunca tinha visto uma rendição de perto. Não sabe bem o que esperar. Fica parado ali, imóvel, assistindo a fila de homens derrotados com uma mistura de alívio e espanto que não cabe em nenhuma palavra italiana que conhece. Nenhum pracinha deu a ordem. Nenhum oficial brasileiro falou uma palavra. Mas quando o primeiro soldado alemão da fila senta no chão exausto e um pracinha baiano chamado Nego chega com um balde de água e estende o caneco, algo muda no ar do vale. Nego não foi mandado fazer isso. Não havia instrução, não havia protocolo, não havia nada no regulamento da FEB que determinasse aquele gesto. Ele simplesmente olhou para aquele homem sentado na lama, inimigo, derrotado, com os lábios rachados de frio, e fez o que qualquer pessoa faria diante de alguém com sede. Encheu o caneco e ofereceu. O alemão olhou para a água, olhou para Nego e bebeu. Em 10 minutos, outros pracinhas faziam o mesmo. Zé das Dores rasgou a própria ração e distribuiu o pão em pedaços, passando de mão em mão ao longo da fila. 2 soldados de Minas Gerais acenderam uma fogueira e começaram a aquecer caldo numa panela que trouxeram na mochila. Um pracinha cearense se ajoelhou ao lado de um alemão com um ferimento no ombro e começou a fazer o curativo com a faixa do seu próprio kit médico. Zé das Dores passou o restante do pão para outro pracinha e foi se agachar ao lado de um alemão jovem que segurava a perna com as 2 mãos. Um corte feio, já infeccionado, que precisava de cuidado imediato. Foi aí que o tenente Morrison chegou. Morrison era americano, ligado ao Comando de Logística Aliada, responsável pelo registro e transporte dos prisioneiros. Entrou no campo a passos largos, viu o que estava acontecendo e ficou vermelho do pescoço até a testa. Apontou para Nego e gritou: "Soldado, afaste-se do prisioneiro imediatamente." Nego olhou para ele, olhou para o alemão e não se moveu. Morrison foi até Hélio Carvalho com o dedo apontado. "Capitão, seus homens estão fraternizando com o inimigo. Isso é uma violação do protocolo aliado e eu vou..." Hélio Carvalho levantou uma mão e interrompeu com uma calma que era mais intimidadora do que qualquer grito. "Tenente, esses homens estão com fome e frio. Os meus soldados têm comida e fogo. Não existe protocolo no mundo que me faça dar uma ordem contrária a isso." O sargento Andrade traduziu cada palavra sem perder o tom. Morrison abriu a boca, fechou, abriu de novo. Ao redor deles, pracinhas e alemães dividiam comida em silêncio, e a cena era tão absolutamente estranha e tão absolutamente humana ao mesmo tempo que o tenente americano não encontrou mais nenhuma palavra para dizer. Von Streck ficou parado no centro do campo por alguns minutos, sozinho entre a multidão, antes de caminhar devagar até um tronco caído na beira da estrada. Sentou. Tirou do bolso interno do casaco uma fotografia pequena e desgastada. A esposa, os 2 filhos, uma varanda com flores que ele não via fazia 3 anos. Segurou a foto com as 2 mãos e ficou olhando por um longo tempo. Depois dobrou devagar e guardou de volta, como quem fecha um capítulo. Do outro lado do campo, um pracinha de São Paulo ofereceu um cigarro para o soldado alemão ao seu lado. O alemão não falava português. O pracinha não falava alemão. Os 2 fumaram juntos em silêncio, olhando para as montanhas ao redor do vale, e por alguns minutos pareciam apenas 2 homens cansados assistindo o sol subir. É nesse momento que o jipe de Patterson entra pelo portão do campo. O general americano para no meio do caminho, olha para tudo aquilo e não consegue dar mais um passo. Patterson não é homem de parar. Em 23 anos de carreira militar, atravessou praias sob fogo, comandou retiradas no caos da noite, tomou decisões em segundos que custaram vidas e salvaram outras.
mas agora está parado no meio de um campo de prisioneiros no Vale do Taro e os seus pés simplesmente não obedecem. Ele olha para a direita. Um pracinha cuida de um ferido alemão com a concentração de quem opera um irmão. Olha para a esquerda. 2 soldados inimigos dividem uma fogueira com 3 brasileiros que mal sabem o nome deles. Olha para frente e vê Zé das Dores. O cabo Zé das Dores está agachado no chão enlameado, de costas para Patterson, com um alemão jovem deitado à sua frente. O alemão tem no máximo 18 anos e um corte feio na perna que já infeccionou. Zé das Dores não tem luvas, não tem anestesia. Tem apenas uma faca limpa, uma faixa de pano e as mãos que aprenderam a fazer tudo no sertão do Piauí. Construir cerca, plantar milho, abater animal, costurar ferida. Trabalha em silêncio, devagar, com uma precisão que vem não de treinamento, mas de toda uma vida resolvendo o que precisa ser resolvido com o que se tem. Patterson se aproxima devagar. O ajudante tenta acompanhá-lo, mas o general faz um gesto seco com a mão. Fica. Ele chega até Zé das Dores e para a 2 metros. Observa. O cabo não percebe a presença do general, ou percebe e não considera importante o suficiente para interromper o que está fazendo. Termina o curativo, amarra a faixa com um nó firme, bate levemente na canela do alemão, como quem diz pronto, e se levanta. É aí que vê Patterson. Os dois se encaram por um segundo. Zé das Dores não tem a menor ideia de quem é aquele homem de estrelas no ombro. Patterson não fala português. Nenhum dos dois tem como iniciar uma conversa. E mesmo assim, nenhum dos dois desvia o olhar. É o general quem fala primeiro, em inglês, quase para si mesmo. Por que você fez isso? Zé das Dores entende o tom da pergunta, mesmo sem entender as palavras. Olha para o alemão no chão. Olha para as próprias mãos ainda com resquício de sangue seco. Depois olha para Patterson com uma expressão que não é orgulho nem humildade. É simplesmente a cara de quem não entende por que alguém precisaria perguntar uma coisa dessas. Faz um gesto em direção ao alemão e diz em português, devagar, como se fosse óbvio. O menino estava precisando. O sargento Andrade chega a passos rápidos e traduz. Patterson ouve a frase em inglês. Fica em silêncio. Olha para Zé das Dores. Olha para o alemão que já está sentado, mexendo o pé para testar o curativo, sem entender nada do que acontece ao redor, mas vivo e com a perna intacta. Depois, olha para o vale inteiro, para aquela cena impossível de um exército vencedor que escolheu, sem ordem e sem protocolo, tratar os vencidos como gente. E aí Patterson faz algo que o ajudante nunca vai esquecer enquanto viver. Tira a boina. Não é um gesto rápido. É lento, deliberado, como quem pesa cada centímetro do movimento. A boina sai da cabeça e vai para o lado do corpo, presa entre os dedos. Patterson fica parado assim, de cabeça descoberta, no meio daquele campo enlameado, sob o sol fraco da manhã italiana, e nenhum dos homens ao redor entende imediatamente o que está vendo. Um general americano de 3 estrelas, de cabeça descoberta, diante de um cabo brasileiro analfabeto do sertão do Piauí. Zé das Dores pisca. Coça a nuca. Não sabe o que fazer com aquilo. Patterson fica parado por um longo minuto inteiro. Não fala. Não explica. Depois coloca a boina de volta, endireita os ombros e vira para o ajudante com uma voz que saiu mais baixa do que pretendia. Anota o nome desse soldado. Von Streck viu tudo do seu tronco caído do outro lado do campo. Não entendeu o que foi dito. Mas entendeu o gesto. Qualquer militar do mundo entende o gesto de tirar a boina. Ficou olhando para Patterson por um momento e depois desviou o olhar para o chão, como se precisasse de um segundo para organizar alguma coisa dentro de si que havia sido desorganizada sem aviso. A manhã avança e o campo vai ganhando uma estranheza silenciosa e quase impossível de descrever. Não há alegria. Ninguém está celebrando. Não há humilhação. Ninguém está sendo arrastado. Há apenas homens. Homens com fome, sendo alimentados por homens que também têm fome, mas dividiram assim mesmo. Homens com frio aquecendo outros homens com frio. Homens que 12 horas antes queriam se matar compartilhando agora o mesmo fogo, o mesmo silêncio, o mesmo céu cinzento do norte da Itália.
Luca aparece na beira do campo no meio da manhã, saindo devagar de trás da azinheira onde ficou escondido. Um pracinha mineiro percebe o menino, acena. Luca hesita. O pracinha acena de novo e levanta um pedaço de pão. O menino atravessa o campo a passos curtos, pega o pão e fica ali parado, comendo, olhando para tudo aquilo com uma expressão que em nenhum adulto daquele campo existe mais. A expressão de quem ainda acha que o mundo pode ser diferente do que sempre foi. No fim da tarde, quando os caminhões americanos chegam para o transporte dos prisioneiros, Von Streck se levanta do tronco e caminha até Hélio Carvalho pela segunda vez naquele dia. Não tem espada para entregar. Não tem condições para negociar. Para diante do capitão brasileiro e fica em silêncio por um momento. Então, faz algo pequeno e imenso ao mesmo tempo. Junta os calcanhares, endireita as costas e inclina a cabeça. Não é a rendição de um general. É o respeito de um homem por outro. Hélio Carvalho inclina a cabeça de volta. Os dois nunca mais se viram. Mas 30 anos depois, num vilarejo da Baviera, um homem idoso de cabelos brancos vai mostrar para o filho mais novo uma fotografia desbotada de um vale italiano. Vai apontar para um grupo de soldados ao fundo da imagem e vai dizer em alemão, numa frase que o filho vai guardar para sempre: esses eram os brasileiros, aprende o nome deles. 20.000 homens depuseram as armas naquele vale, e os brasileiros que os cercavam escolheram, sem ordem e sem protocolo, tratá-los como seres humanos. Não foi fraqueza. Foi a coisa mais difícil que um soldado pode fazer depois de uma batalha: olhar para o inimigo derrotado e enxergar, antes de qualquer outra coisa, um homem com fome e frio. A Força Expedicionária Brasileira atravessou o Atlântico num navio sem certeza de volta. Lutou em montanhas que não eram suas, por um continente que mal sabia que o Brasil existia. E deixou no Vale do Taro uma marca que nenhum general esperava e nenhum manual previa. Patterson tirou a boina. Von Streck inclinou a cabeça. E Zé das Dores voltou para o Piauí sem saber que havia feito história. Esses homens merecem ser lembrados, não como heróis de estátua, mas como gente de carne e osso que no momento mais brutal da guerra escolheu a humanidade. Se essa história te tocou, compartilha agora com alguém que precisa ouvir isso. Inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui de qual cidade e país você está assistindo. Cada comentário é uma forma de dizer que a memória dos pracinhas ainda está viva. E antes de fechar esse vídeo, vai até o comentário fixado aqui embaixo. Deixamos lá o link para o nosso conteúdo escrito completo sobre a FEB, histórias que não cabem num vídeo, detalhes que ficaram de fora e nomes que merecem ser pronunciados em voz alta. Clica, lê e compartilha. Porque história esquecida é história perdida. E esses homens já esperaram tempo demais para ser lembrados.